A gente não nasce negro, a gente se torna negro. É uma conquista dura, cruel e que se desenvolve pela vida da gente afora. Aí entra a questão da identidade que você vai construindo. Lélia Gonzalez. Hoje nós vamos falar sobre feminismo negro. Olá, eu sou Karen Machado, estou aqui hoje com a Marina Sanches, a Hanna Guimarães e hoje com a nossa convidada super especial, a Catarina Souza, para falar sobre feminismo negro. Tudo bem, Catarina, aqui de novo? Bem-vinda novamente. Se você não assistiu o outro episódio com ela, assista, que tá maravilhoso. Isso, e só para apresentar, a Catarina, ela é advogada, mestranda pela UFRJ em Políticas Públicas de Direitos Humanos e é especialista em Direito das Mulheres. Eu gravei, ó. Tô muito boa. E aí a gente abre falando sobre Lélia Gonzalez, né? Porque eu acho muito importante a gente falar sobre mulheres negras e feministas. Pra gente... porque assim, eu tenho muitas amigas negras que elas falam que o feminismo não alcança elas. E eu concordo plenamente. Porque quando a gente fala de feminismo, a primeira imagem que vem é de uma mulher branca com o bracinho assim. E porque essa ou queimando sutiã. Fala isso, né? A gente sempre fala essa coisa do feminismo branco, que a primeira onda foi para as mulheres trabalharem, só que as mulheres negras já trabalhavam, então... É porque a vida da mulher negra, ela sempre foi desde há muitas vidas atrás, muito marcada já, não só pelo processo, pelo período escravocrata, mas também pela desumanização da mulher negra, né? Então, quando vem o feminismo, vem as mulheres brancas que, lógico, é super legítimo uma luta para elas não serem obrigadas a se casarem, né? Porque elas queriam ter o direito à identidade, a não precisar ser passada, né? Como se fosse uma propriedade do marido, do pai para o marido, e eu acho super legítimo. Só que nessa época as mulheres pretas já eram chefes de lar, já trabalhavam, já precisavam garantir a subsistência, né? Então quando veio o feminismo queimando sutiã, as mulheres negras já estão assim, ó, peraí, pelo amor de Deus. Eu, inclusive, queria um tempo, uma folga, né? Eu não queria que a minha mão de obra fosse explorada e eu ganhasse tão pouco por isso, né? Ganhasse o ganha-pão, né? Para sustentar minhas crianças, para alimentar minhas crianças. Né? Quando vocês estavam queimando sutiã, a gente estava, que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse, né? Que palhaçada é essa? O que tá acontecendo aqui, né? Exato. Nossa, total. Tinha que ser branco. Tinha que ser branco, fazendo branquice. Fazendo branquice. Conta, Catarina. É isso, assim. A gente percebe que as demandas, né, das mulheres brancas são totalmente diferentes das nossas. Então, enquanto queriam o direito a votar, o direito a estudar, o direito a isso, coisas que a gente já trabalhava, a gente não tinha a mesma, né, as mesmas possibilidades. E não tem até hoje, né? As coisas não modificaram muito. A gente conseguiu alguns avanços pontuais, né? Mas nada que tenha sido uma grande modificação. A gente não mudou a estrutura vigente, né? Então, por isso que a gente vê, por exemplo, as mulheres negras já vieram, né, na diáspora. A gente sempre trabalhou, a gente não sabe o que é não trabalhar, né? Dá pra escolher, né? Inclusive, dá pra escolher? A gente quer ter o direito ao descanso, né? Porque hoje em dia a gente vê trabalho enquanto eles dormem, né? Gente, eu só quero descansar, porque a vida inteira a gente trabalha, né? Então, a minha mãe começou a trabalhar, se eu não me engano, com 14 anos. Então, já chegou a trabalhar em 2 empregos para me sustentar, né? Meu pai é aquele pai, né? Que some, depois foi volta. Comprar cigarro. Isso. Então, assim, a gente não tem... como é que eu vou dizer? A gente não tem as mesmas possibilidades, as mesmas vantagens, né? Do que uma mulher branca. E entrando na advocacia que nós fazemos, feminista... Eita, lá vem ela. Lá vem. Ó, a Karen mesmo, acho que a Karen tem um lugar de fala melhor pra falar, mas assim, as pautas das nossas clientes brancas
São totalmente diferentes. Nossa, o jeito que a gente precisa conversar, o jeito que a gente conversa com a mulher branca é diferente. Porque elas trazem uma problemática totalmente diferente. Elas trazem, né? Às vezes eu falo, o chilique, gente, calma, vamos voltar aqui, peraí. Tu pensa ou você fala? Não, pensa. quando Às você vezes às vezes eu falo, as minhas clientes têm total liberdade, elas me adoram, inclusive, quando eu falo. Não, calma aí, vamos situar um negócio aqui. É porque realmente as demandas da mulher preta são diferentes da demanda da mulher branca. Nem só as demandas. Você percebe, quando você vai falar de feminismo, mansplain, não sei mais o que, cara. Nossa, amiga. Então, eu nem Sim. sei o que é, sabia? Você tá atingindo Fofoca. quem? Uma classe média alta, né? Porque a Sim. mulher pobre sabe o que é Letrada. isso, Isso me lembra a Kéfera no programa, lembra? Nunca vou me esquecer disso. Aqui, ó. Eu já dou logo o nome aos bois, porque esse é o meme Vai da ser o vida. meme, já o corte tá pronto, já É pra o ouvir. meme dela corrigindo o homem, falando isso é mansplaining, isso é não sei o quê. E aí, é lógico que eu odeio ser interrompida. E eu peço pra não ser interrompida, principalmente por um homem, porque eles acham que, né, não, eu vou falar porque eu tenho um tom de voz mais alto, porque eu sou homem, vou falar. Mas eu falo altão, inclusive. Mas assim, eu não A gente gosto. sabe, amiga. A gente sabe. Eu não gosto de ser interrompida, principalmente por homem. Mas eu não vou chegar e falar, isso é mansplaining. Então, são termos, né, que os próprios, Segregam. né, sabe? Que segrega. Mas para você explicar o que significa aquilo, né, e que você vai Sim. conseguir atingir outras pessoas. Primeiro que é inglês, né? O termo em inglês está no Brasil. Tu fala português, cara. Sim, mas assim, por exemplo, eu trabalhei, né, na Zona Norte. Então, quando você trabalha na Zona Norte da cidade, para quem não conhece, é periferia, são bairros pobres. Então, assim, mulheres de Complexo Chapadão, Pedreira, nananã, de várias comunidades. Gente, essas mulheres muitas vezes iam andando para o serviço público para poder receber um atendimento. Então, com essas mulheres, você tem que utilizar a linguagem mais popular possível. Não porque elas são burras, não é isso, mas elas não tiveram o mesmo acesso. Sim. Não tem condições de ter o mesmo acesso, né? Porque E convenhamos, Deixa- isso é que é fazer feminismo, inclusive, tá? É a gente. Primeiro, porque eu acho cafona a gente falar em termos burocráticos o tempo todo. Isso eu falo com o juiz, porque ele tem a obrigação de entender o que eu tô falando em termos jurídicos, e né? mesmo assim já Sim. tem que verificar os termos dele, porque, né, E, não pode... e já tem juiz, inclusive, que dispensa isso. Não, tem que falar uma linguagem mais só acessível, né? Deixa eu só falar uma Porque é coisa aqui. desnecessário, né? Mansplain é diferente de man interruption. Ai, vocês Tem, estão tá, entendendo ainda? desculpa. Eu falei que eu não sabia. Não, gente, só porque mansplain é quando um homem tenta te explicar uma coisa que você sabe. Viu? Porque Outras acontece palavras. muito que eles Aí, acham ó. que a pessoa é mestre naquele assunto, mas o homem quer te explicar, né? Porque ele é homem, ele acha que você é mulher, não sabe. atrás, olha lá. Os homens explicam tudo pra mim. É isso. E o man interruption é isso, quando você tá falando alguma coisa e o homem fica te que eu não interrompendo. sabia, viu? Perfeita Só colocação. título de Mas tem o- informação. Quando você tá no ato sexual e aí, por exemplo, ele tira a camisinha, algo do gênero. Esse é qual termo? Não tem termo? Ih, esqueci, mas tem um termo em Tem, inglês tem, também. Tem um Também é termo inglês. também. É estupro, né? Então. Tem No termo, bom mas eu... português, claro, que a Eu Karen não sempre sei, utiliza. Eu não sei, eu os não sei também termos. Mas como a Catarina estava falando, eu não sei, eu não explico nada com termo jurídico. Eu vou atender uma mulher, qualquer mulher, inclusive. Branca, mulher, porque é lógico que, assim, se a gente vai fazer uma audiência, nós vamos vestir a skin de advogada, como a Marina sempre diz. Mas se eu vou atender qualquer pessoa, olha só, vem cá, o que eu vou te explicar é o seguinte, presta atenção. E é assim que eu explico, porque é isso, tem que ser acessível. Né? Que Não, tem e que saber até, a parte disso. até quando eu vou falar com o juiz, eu vejo como é que é. Sinto, pra ver Eu se é também. aquele, Sim, sabe, corpo sim. rígido, formal. Não, e assim, eu quando Exato, faço as minhas peças, né? eu faço uma peça que a minha cliente vai ler, ela vai entender. Sabe? Claro que a parte da fundamentação, a gente tem que, né, botar artigo, botar uma coisa mais assim, princípios e tal, fazer aquela coisa. Mas a parte dos fatos, o mais Exato. simples possível, sabe? Pra minha cliente ler e falar, realmente foi isso que E aconteceu. o juiz também, porque eu acho que. E o juiz também, o Eu acho que a assessor, gente tem que começar a principalmente. normalizar isso, né? A gente tem que vai ler começar a ali. normalizar isso. É porque, na verdade, o judiciário precisa ser acessível. Exato. Sim. Se você entende que você tem uma população pobre muito grande, uma população negra, uma população que não tem acesso à escolaridade, né? Conforme deveria ter. E aí você pega uma sentença com termo jurídico,
a pessoa não entende. Sim, vem um latim dali, né? Tipo, Mas sabe o que me cafônico, incomoda? esse O que me latim. incomoda que a gente tá falando é que, assim, eu me incomodo da gente... Não a gente, mas a sociedade, né? Claro que a gente é diferente. A gente é pra frente. a gente tenta. Mas por que a gente determina que a pessoa inteligente, letrada, é porque sabe o que é mansplaining, o que é mentor... Às vezes a pessoa tem um conhecimento... A gente tava até falando, né, do conhecimento em outra área que sabe muito e isso não é identificado como a sociedade, pela sociedade como algo também detido de inteligência, sabe? Me incomoda um pouco disso da gente compartimentar. O que é Uma intelectual hierarquia do que é, exatamente. é visto como, né? Não, Nossa. na verdade, para a sociedade, a gente tem que estar ali na universidade, na academia. Só assim você é alguma coisa. Por exemplo, Sim. meu avô é um homem negro de 1914, já faleceu. Ele só fez o ensino médio. Ele era extremamente inteligente. Ele lia muito. O que você conversasse com ele, ele te dava um banho, assim, conversando. Mas nunca entrou na universidade. Né? Então, assim, o conhecimento dele não é considerado. Sim. Né? E as mulheres, e aí eu volto para as mulheres negras, né? A gente tem que entrar na universidade, tem que fazer mestrado, tem que fazer doutorado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E mesmo assim não consegue alcançar Mesmo nem o botando homem, nem a mulher branca, né? Sim. com o currículo na frente. Não pode. Não adianta você ter currículo, né? Parece assim, o racismo, ele é sofisticado. Cada hora inventa uma coisa, né? Então eu boto mais um adicional para ver se você vai conseguir. A linha de chegada tá sempre... Sim. Então você nunca chega. Então, eu entrei na universidade, fiz a graduação, agora consegui o mestrado. Ah, não, mas agora você tem que fazer o doutorado. Não, mas agora você tem que fazer o pós-doc. Agora você tem que ir para fora estudar não sei o quê. Né? Você nunca vai conseguir chegar. Assim, falando em questão de gênero, já é assim, né? A mulher já sempre se sente síndrome de impostora, já não se sente... Sendo uma mulher negra, então, né? Se a gente pensar nas interseccionalidades, é muito pior. Precisa muito pior. provar muito mais. Não, o salário é menor, né, do que o Sim. do homem branco, do que o da mulher branca. Né? E aí é muito engraçado, porque às vezes você vai ver o currículo, né, da pessoa negra, é aquele currículo, e o currículo da pessoa branca é nada, mas ela tem alguém que indique, Sim. ela tem um conhecimento, ela tá naquele meio, então ela consegue uma vaga melhor, né? Uma situação melhor, seja de emprego ou qualquer outra coisa. Eu queria que a gente falasse um pouco na interseccionalidade, né? Que nem todo mundo sabe. o já que eu é. falei, né, o Você que usou que o é. jargão, eu falei. Então conta, Marina. Não, conta vocês. Você é a apresentadora. É um termo que foi Kimberly Crenshaw, não sei falar exatamente. Tchau. A gente tá aqui com mais dificuldade no inglês. Porque a Hannah, ela é uma, como posso dizer? Teórica, né? Teórica feminista. Teórica então, no a sentido Hannah, de ela é mais De que ela, se acho que ela debruça mais, né? ela É uma muito mais pesquisadora. foi pesquisadora. Não, é porque quando eu fui fazer o meu artigo, né, pro livro, eu dei uma estudada sobre isso, assim, então também não sou uma expert, mas, enfim, é esse termo que fala da questão das microviolências, digamos assim, São isso, das camadas, são termos, né? Que né? sobrepõem. Das diversas opressões. Sim. Das diversas Isso. opressões. Isso, por exemplo, tem a questão do gênero, que já é uma opressão, tem a questão da raça, que já é uma outra opressão, tem uma questão da sexualidade. Então, são camadas de opressão. preconceitos, né? De opressão que a pessoa sofre. E aí, dependendo de quem for essa pessoa, mais opressão ela sofre. Então, é basicamente isso, a interseccionalidade. Claro que a gente poderia explicar de uma forma mais teórica, mas falando assim, De né? uma forma prática. Prática. Quem cunhou o termo, realmente, vou ser chatinha, foi a Crenshaw. Isso. A gente não Kimberly sabe se é esse em Crenshaw. inglês. Mas as feministas negras já tratavam desse assunto. Sim, Lélia Gonzalez sim. já trazia isso, Eli Carneiro também trazia isso. Né? Então, assim, Ela cunhou o termo mesmo, Cunhou o termo, o nome, interseccionalidade. isso. Mas já se falava Mas antes. já se falava isso na década de 80, né? Já tem as percussoras disso aqui no Brasil. Na verdade, a gente verifica com a interseccionalidade as diversas formas de opressão. Como é que essas opressões atingem as pessoas negras? E aqui eu tô falando das mulheres negras, mas não atinge só a gente, né? Atingem homens também, atingem a toda a população. Então, a gente verifica que, na verdade, eu entendo que a questão não é gênero, tá? E assim, eu sou chata um pouco nisso. Para mim, é questão racial. Para mim, raça é a questão mais importante. Vem antes de gênero. Porque tudo Sim. acontece em Todas decorrência da raça. Sim, eu Então, também eu acho não isso. sofro porque eu sou mulher. Eu sofro porque eu sou negra, primeiramente. Sim. Né? Porque o meu sofrimento já começa ali no parto da minha mãe.
E aí vai desde o meu nascimento e vem até agora. Então, ser mulher é mais uma opressão, né? Seria uma segunda camada. Mas, a meu ver, não é a camada mais importante. Não é mais importante, Não né? é importância, mas o que primeiro vem de opressão O é que a vem de raça. opressão é racial, né? Sim. Se a gente está nessa situação toda, é por questão racial. E aí depois entra gênero, entra classe. Até porque até as violências de gênero que as mulheres pretas sofrem, numa grande maioria, são muito mais graves do que uma mulher branca sofre. Sim. Então é por isso E que a são gente... maiores, com certeza. Exato, e justamente pela raça. Não, se você pensar que a gente sofre mais violência obstétrica, mais violência doméstica, mais feminicídio, somos as mais encarceradas. Violência ou seja, sexual. não é Tudo, tudo, né? tudo. É porque a questão racial ela é de suma importância aí nessas questões, né? E aí, quando a gente pensa nessa questão da interseccionalidade, são diversas opressões. A gente tem que analisar sobre esse prisma e construir políticas públicas olhando, né, tendo esse olhar, esse viés interseccional. Sim. Entendendo que as mulheres possuem especificidades, né? Então, assim, a mulher branca tem uma especificidade, a mulher negra outra. Uma mulher negra que é trans tem outras especificidades. Então, conseguir, né? Eu penso muito na questão de políticas públicas, analisar, né, para conseguir atingir essa população. E aí eu fico pensando que julgar com perspectiva de gênero não é só gênero, né? A gente fala também raça. Sim. Eu costumo colocar nas minhas petições, principalmente na parte dos fatos ali, explicando onde está aquela mulher. Em que lugar da sociedade ela está? Ela é uma mulher negra, ela está sobrecarregada, ela mora numa periferia, ela tem 2 filhos, um dele é autista. Você entende? Quantas camadas... É diferente de uma mulher branca ali da Zona Sul, que tem ali patrimônios, né? Que tem babás, escolas integral, né? Então, assim, é totalmente diferente. A gente tem que colocar para o julgador ter esse olhar com perspectiva não só de gênero, mas de raça e julgar adequadamente. Sim. A demora processual dele proferir uma decisão é muito mais violenta a uma mulher nessa condição, né? De hipervulnerabilidade. E eu já atendi mulheres negras, né, que inclusive são clientes minhas atualmente, que foram atendidas por advogadas também feministas brancas antes, né? Não sei se feministas, enfim, elas já entraram em detalhes, mas que brancas, que não tinham o mesmo cuidado no olhar e no atendimento que eu tive. Eu falei, irmã, por que será? Então, deixa eu te contar a fofoca. Mas é por isso, porque também falta essa interseccionalidade para as mulheres feministas ou que atuem com perspectiva de gênero, né? Mulheres que realmente... Porque, gente, vocês estão achando que a gente... ela é advogada, é feminista, tá lá levantando a bandeira. Eu tenho uma triste notícia para te dar, né? Eu achei até que a Marina fosse falar sobre isso agora. Mas isso é um assunto, é uma pauta que a gente bate muito na advocacia feminista. E muito. Inclusive, eu particularmente, me excluo de alguns grupos. E aqui, a fofoca as advogadas que vêm vão descobrir agora. Me excluo de grupos onde eu não me sinto representada, onde eu não me sinto incluída. Onde se eu chegar, só tiver advogada branca, vira maior assunto de gente branca, eu fico ali, opa, tô fazendo o que aqui? Eu lembro de uma vez que eu estive num lugar, tinha uma reunião de advogados, que eu não vou dar muitos detalhes, porque senão eu vou dar muito spoiler e era descobrir. Tá gravando, tá? Só pra você saber. Por isso que eles estão segurando. Por isso que eles estão segurando. Mas mas é porque tinha um outro cunho, né? Político, inclusive. Mas tinha muitas advogadas negras. Que, cara, quando eu cheguei, que eu olhei, falei assim, eu tô em casa, irmão. Quando a gente sentou, que a gente começou a conversar, foi tão gostoso, porque, assim, são realidades. A gente começou a falar sobre políticas públicas para as mulheres, e a primeira coisa que a gente falou foi assim, e o ônibus, né? Como é que o ponto de ônibus, o motorista, por exemplo, podia deixar a gente um pouquinho mais à frente da nossa rua, porque são outros assuntos. A dinâmica é outra. Eu não preciso ficar falando sofisticado, inclusive. Não, realidades são sim. diferentes. Quando você vai para um território, né, para a periferia, são outras demandas, né? Na verdade, é isso. Aquela comunidade é um outro mundo. Né? São mundos diferentes. Até entre comunidades mesmo, né? Tem muitas coisas parecidas, mas também tem algumas coisas que não são parecidas. Né? Então, a gente tem que pensar por esse viés. Então, por isso que é importante a gente ter dados, né? A gente coletar dados, né? Dos serviços públicos para a gente conseguir implementar. Né? Então, por exemplo, aqui no Rio, a gente tem essa questão de a mulher em situação de violência
tem Niterói também, né? Recebe um auxílio, que eu não sei o nome do auxílio, por um período, né? Por que isso é importante? Porque a partir dos dados a gente conseguiu ver que aquelas mulheres, né, não têm renda suficiente. E a maioria dessas mulheres são mulheres negras, gente, Sim. né? São mulheres pretas, são mulheres pobres. Esse auxílio que você diz é o da passagem ou não? Auxílio mesmo pra... Em Niterói, se eu não me engano, é R$1.000 por mês durante 6 meses, eu acho. Ah, sim. Né? Caramba, É justamente para a mulher. Mas aí não é o conseguir auxílio da Lei Maria da Penha, que saiu agora há pouco do tempo. município de Deve ser Niterói. o Araribóia, né? Moeda Araribóia. Que é como se fosse Aqui no Rio eu sei que tem o cartão também. É assistencialismo. Sim, sim, Para entendi. mulher em situação de violência. Não, porque aqui no Rio tem até um cartão para as mulheres Pra passagem poderem... também, pra que é passagem. justamente para ela percorrer essa rota crítica. Sim. Né? Porque você muitas vezes não tem condições mesmo, porque não tinham, né? Então, Sim. às vezes, eu quero ir à delegacia ou pelo menos quero ir ao Por isso a posto de importância saúde. da gente ter votado na última eleição Mulheres em comprometidas. mulheres comprometidas com isso. Secretárias da mulher, Não, né, e que assim, atuem também já quando a com gente pensa isso. nas mulheres, aí eu tô trazendo para essa questão da violência, que é uma questão que nos afeta muito, né? Seja violência doméstica, seja feminicídio, entender, isso, assim, essas mulheres, quando a gente pensa na dinâmica do Rio de Janeiro, que é uma área conflagrada por tráfico, milícia, e aí você entende o quê? O que eu posso fazer por elas? Né? Eu preciso ter um centro de referências da mulher, eu preciso atender essas mulheres, ter essa questão social, essa questão psicológica. Porque eu tenho que entender que nessa área o jurídico não vai surtir efeito. Então não adianta, por exemplo, igual eu atendi uma mulher que era do Morro do Fubá, que é ali no Campinho, Zona Norte, ela morava do lado da Boca de Fumo. Ela falou, como é que eu vou na delegacia? E como é que eu vou registrar uma ocorrência? E aí entra essa questão das especificidades. O que E que a gente medida pode protetiva, fazer? né? Não vai Não, ter é folha de papel, efeito. não tem efeito nenhum. E dependendo do lugar, ela não pode nem ir na delegacia, porque se você for na delegacia, depois eles sabem que você foi na delegacia denunciar. Então, aí é que entra, né? Então a gente tem que fazer essa questão da interseccionalidade. Então, essas mulheres são pretas, são mulheres pobres, são mulheres periféricas. O que a gente pode ofertar a essas mulheres? Quais são os serviços públicos para tirar essas mulheres, por exemplo, de uma situação de violência? Né? Quais são os serviços públicos que eu vou ofertar para que não chegue a um feminicídio? Quais são os serviços públicos que eu vou ofertar para que ela não precise traficar Não, e ser essas mulheres e encarcerada? seus filhos, né? Mulheres e seus Que a filhos. maioria é mãe já. Então, Mães, então assim, entender, né, como a própria Lélia fala, que o racismo é uma neurose, né? Né? E assim, é uma coisa, a gente vai extirpar o racismo da sociedade? Não vai. Tá? E aí a gente tem que criar mecanismos para modificar. Eu acredito, né, a minha tese, né, é de que o racismo está atrelado ao capitalismo. Então, enquanto houver capitalismo, vai com ter racismo. certeza, Né? com certeza. E o que a gente está fazendo aqui... E a violência de gênero também, né? E a gente vai mediando, a gente vai contornando, vai minimizando. Na verdade, a gente, né, minimiza os estragos do que a gente já tem aí. Se eu te disser que eu sou super otimista, não. Né, eu penso, eu quero ter filho, né? Ainda tô nessa expectativa. Quer dizer, não tão expectativa, mas eu penso, nossa, como é que vai ser a vida dessa criança nesse país, gente? Né? A gente pensa isso todo dia. E eu ainda porque vai ser uma criança preta, meu marido é preto, né? Tem que vir sim, preto. É verdade. Então eu fico pensando, coitado, né? Se agora já tá ruim, sabe? Será que mais pra frente a gente vai ter essa melhora? Né? Não, se a gente pensar, né, que desde o período, né, da diáspora, da escravidão, até que a gente tem uma escravidão moderna, né? A gente saiu da senzala e foi pra favela, a gente foi pra periferia. A gente fez essa migração. E foi pra casa das patroas, né? Exatamente. As fazendas dos sertanejos. E fomos pros camburões. Né? E aí fomos pros camburões, e aí fomos, né? Tanto que fala que todo camburão tem um pouco de navio negreiro, e aí a gente tá nos presídios. Então, assim, esse foi o nosso trajeto. Né? Não há interesse por parte do Estado, por parte do governo, em modificar a situação vigente. O que eu posso fazer eu tenho uma política afirmativa, você de repente entra na universidade e estuda. Não, mas até isso quando teve, né? Essa Mas questão por das lutas cotas. do movimento.
os brancos ficaram pé da vida, né? Dos filhos das empregadas Sim. estarem cursando a mesma Não, faculdade. e muita Até gente é hoje, contra. isso, né? A gente É. viajar Até pra Disney, hoje. né? Teve até o ministro, né? O aeroporto parecendo rodoviária. Aparecendo rodoviária. Ai, gente. Até hoje, inclusive, a gente ouve esse discurso aí, né? Mas tudo bem. Sim, e são pequenos avanços. É isso, É. assim, são avanços pequenos, né? E a gente consegue colocar algumas pessoas negras na universidade, mas manter essas pessoas negras na universidade é muito importante, não é só colocá-las lá. Sim. E empregar essas pessoas negras quando saem da Empregar universidade, porque essas pessoas diploma só. negras. Então, assim, é um círculo, né? É um trajeto que a gente precisa percorrer. E não é fácil percorrer. E tudo que a gente conquistou até hoje foi por causa do movimento negro, né? Não existe nada sem luta. Não existe direitos humanos sem luta, Sim. né? Então, se a gente conseguiu um direito hoje, é porque lá atrás teve uma galera que lutou muito. E já esperando o efeito Blacklash, né? Esse efeito rebote, que igual que você falou da PEC lá do outro episódio, tá, gente? Confiram lá. Já sigam, Mas compartilhem. eu, como advogada de famílias, a gente está sempre conversando muito, né? E eu falo que eu vejo essa diferença até nas demandas, né? Quando a gente fala sobre lei de alienação parental, né? Que eu acho que eu tenho 2 processos de guarda. Eu tenho muitos processos de guarda, mas 2 em específicos que a gente está falando sobre alienação parental. Porque numa grande maioria, essas mulheres estão nem preocupadas com a convivência com o pai. Porque às vezes eu venho... Que simplesmente não existe, né? São homens que a única coisa que às vezes elas querem é... se ele pagar a pensão, já ajuda pra caramba. Porque de repente eu pago a minha vizinha pra ficar com a criança, pra eu poder trabalhar. Sim. Parece que a alienação parental não é um assunto nosso. Exatamente. Porque a gente tá querendo pensão, né? A gente tá querendo dinheiro pra botar comida Sim. na mesa. Exatamente. E o pai, geralmente, esse pai, ele não tá nem mesmo pra criança, Não né? vai pagar um advogado que vai alegar uma alienação, entendeu? Não vai Numa ter grande dinheiro maioria, pra isso. ficar mantendo, porque a gente sabe que a alienação é uma forma de violência contra a mulher, a gente já falou isso aqui, é uma forma de violência processual, mas é isso, não chega, né? Não chega a essas mulheres. Eu acho que há assuntos que não alcançam determinadas Sim. mulheres, é isso. Então, Sim. assim, a aliança parental é um assunto importante que a gente verifica na prática, mas, assim, não atinge. Exato. Até porque É isso, demanda, quem utiliza muito dinheiro. a alienação é quem tem dinheiro pra ficar ali bancando o advogado, pra ficar entrando com processo, pra ficar... Manipulando essa mulher, exatamente. E eu lembro que, pra quem não sabe, eu fui nascida e criada no Complexo Alemão, dentro do Complexo Alemão mesmo. Não é os arredores, não. De onde eu vim tinha baile. Ela é cria. Eu sou cria. criada. Cria, real. E a minha família mora lá até hoje, né? Então, volta e meia eu tô lá, festa de rua eu tô lá, visitar meus parentes eu tô lá, né? Enfim. E eu via outros cenários também, que hoje eu não vejo tanto. Inclusive, eu hoje não moro dentro de uma comunidade, né? Eu moro nos arredores de uma. Mas eu sempre falo, né, que a minha preocupação hoje de deixar o meu filho em casa com 7 anos sozinho é muito diferente da minha mãe que precisou sair cedo pra trabalhar e eu com 7 anos já ficava em casa sozinha. A gente já pegava a comidinha, botava no micro-ondas. E aí quando eu vejo o meu filho com 7 anos, eu fico assim, caramba, eu não tenho coragem de ir na... Esses dias eu fui no sacolão e deixei ele em casa sozinho, porque eu não tenho coragem de deixar esse menino sozinho em casa. Porque é outra realidade. E normalmente essas mulheres saem pra fazer o que minha mãe fazia, sair pra trabalhar. Minha mãe saía às 7 horas da manhã, meu pai saía às 7 horas da manhã, ficava eu e meu irmão. E eu, com 7 anos, já buscava meu irmão na escola, levava meu irmão pra casa, fazia a comidinha da gente lá no micro-ondas, né? Que minha mãe também deixava uma coisinha mais segura. Mas a vizinha fazia a mesma coisa, a outra vizinha fazia a mesma coisa. E isso, assim, meu pai é presente na minha vida, né? E eu morei com meu pai até os 16 anos. Minha mãe e meu pai até os 16 anos. Mas boa parte dessas mulheres eram e são mães solos, que precisavam dar esse jeitinho, assim. E aí, quando elas procuram a defensoria pública, ou quando elas juntam dinheiro e pagam uma advogada particular, é só pela pensão mesmo, justamente para pagar, de repente, a vizinha da frente, para uma vez no dia, lá ver se as crianças estão bem. Né? Hoje em dia a gente tem o telefone, né? Na minha época eu não tinha o telefone de casa, só que minha mãe ligava do trabalho, e quando eu precisava falar com minha mãe, eu ligava pro trabalho da minha mãe.
Então, assim, é outra realidade. E ainda é assim pra muita gente. Sim, aí quando a criança vai pra rua, né, cresce, faz coisa errada, pergunta, cadê a mãe da criança? Sua Exato. mãe, Tá botando comida na mesa, né? filha. Exato. Tem pai Ninguém também, pergunta do né? pai. Mas aí entra uma questão que a gente tem uma dificuldade aqui no Rio de Janeiro, a gente tá falando de Rio, creche integral, cadê? Nossa, Exatamente. eu falo muito isso, porque É. assim, o meu filho, ele estuda na rede pública de ensino, né, no município. E aí ele traz essas questões da escola também, de tipo, o meu amiguinho, ele fica em casa sozinho, mãe, o dia todo. E ele já trouxe pra mim, tipo assim, eu teve uma vez que ele levou lanche. Aí eu falei, mas por que que você tá levando lanche na escola da lanche? Na escola da lanche. Então não tem por que levar. Aí, na verdade, eles começaram a pedir pra não levar, para que a criança comece a seguir o cardápio do município. Aí ele falou, vou levar porque meu amigo não tem. E aí ele vai levar pra casa. Ai, cara, naquela hora eu fiquei assim, ó. Aí eu não tô levando mais. Aí eu preparei um sacão, o menino levou, e aí eu deixei ele fazer esse trabalho. E aí eu fiquei assim, é outra realidade. É outro Parabéns pelo teu filho também, cara. Parabéns. Você tá criando ele né, bem, tadinho. porque tá tendo consciência. Mas acabou com o meu coração de mãe, não, né? acabou. Total. É porque a gente tem vários mundos, vários Brasis dentro do Brasil, né? E cada local é uma especificidade. Então, e aqui, por exemplo, ali eu trabalho é Manguinhos, é uma das comunidades mais pobres que a gente tem no Rio de Janeiro, né? Que tem um índice de desenvolvimento humano muito baixo. Então, quando você chega naquela comunidade, você já tem um choque, né? Você olha e fala assim, nossa, como pode? Como as pessoas podem sobreviver, porque a gente não vive, a gente sobrevive. Eu já fui E numa aí, festa quando de você terreiro lá, olha inclusive. todas as cores das pessoas, né? São todas as pessoas negras, né? É homogêneo, assim. Uma ou outra pessoa que é branca, né? Vamos dizer assim. E aí vem várias questões, né? É a questão do território, como é que você vai conseguir sair dessa situação, né? Porque você nasceu ali, você vive ali, provavelmente a sua, né, ancestralidade, os seus pais, né, seus avós também vieram dessa dinâmica. Como é que você vai quebrar isso? Né? Muito difícil. Né? Por exemplo, meu avô, como eu falei, é de 1914. Meu avô nasceu livre. A mãe dele chegou a nascer livre também, mas trabalhava, tipo, ainda na fazenda, né, É porque, pra quem não sabe, a abolição foi uma grande fofoca. daqueles dos senhores, Mal contado, né? inclusive. E aí você nasce E tem muito pouco tempo. livre, mas você não tem nada, Exato. né? Porque você não teve, você não podia, durante um tempo, você não podia Por isso que foi uma trabalhar. fofoca, né? Porque assinou, mas aí as pessoas pretas precisavam continuar Sim. servindo pelo prato de comida. E aí as mulheres negras vêm construindo, né, nessa de trabalhar duplamente para poder sustentar a família, cuidar de filho sozinha. Aí tem Cuidar a dos questão pais, né, também da idosos. hipersexualização da mulher negra, Sim. né? Você não consegue um bom emprego, né? Carnaval você serve, né? Você é a mulata, né? A exportação, aquela mulata que precisa ser vista, né? Que mulata a gente também não usa mais esse termo, mas assim, falando pejorativamente. E acabou. Quem é você? Né? E aí o feminismo negro, o movimento negro busca, né? Trazer à tona quem são essas mulheres. A gente não é só a mulher que está ali no carnaval sambando. Não, nós temos empregadas domésticas, mas também temos mulheres que chegaram à universidade que têm conhecimento. Porque o nosso conhecimento ele é descartado. Então, por exemplo, eu faço mestrado. O que eu falo é descartado. O que uma mulher branca fala, a mesma coisa que ela é considerada. Então, e aí a gente vem para uma outra questão. Nós sempre fomos os objetos de estudo, sempre nos estudaram. E agora a gente está estudando. Agora a gente está produzindo os nossos dados, né? Da nossa forma. Então, por exemplo, quando uma pessoa branca vai naquela comunidade, ela tem que ouvir a pessoa negra, porque ela que vive ali, ela que vivencia todos os dias aquele horror de morar ali, da polícia entrar, de bater, de ter tiroteio, todas aquelas violações de direitos humanos que a gente sabe, né? E aí, quando a gente fala isso, aquele olhazinho de lado, dos cantinhos de boca, mas aí quando vem uma pessoa branca, no mesmo dia, na mesma palestra, fala isso, é ovacionada. Então, assim, a gente tem muitos entraves.
Muito, muito, muito mesmo. Em todas as estruturas, né, Todas. cara? Até num lugar que deveria ser um lugar mais... Pra mim, a universidade é um dos lugares mais racistas que tem. E aí vem a hipocrisia. Um monte de esquerdista, progressista, pipipi, popopó, O bonezinho da MST. né? A galerinha, não vou nem falar o partido, né? Que fica aqui na São Salvador. Mas aí essa mesma galera que se diz progressista, que é extremamente racista. Que, por exemplo, que barra no edital colocar referências negras, por exemplo. Então, assim, é Esses contraditório. homens que usam Porque saia. é isso, você pode chegar, mas você vai chegar onde eu quero que você chegue. Eu vou limitar, E menor do que, né? Num você lugar nunca vai poder inferior. me passar, né? Você nunca vai poder ser superior a mim. É porque aí abrir mão de um privilégio pra Sim, uma não. pessoa preta não vai rolar, não dessa E vez. ninguém quer abrir mão do seu privilégio. Exato. A gente quer falar sobre. Ah, é muito bonito, né? Falar de gente preta, falar de feminismo negro, pô, tá super na moda. Nossa, isso me lembra né? o Fiuk chorando, Inclusive, né? as pessoas brancas Brother. ganham falando de feminismo negro, de interseccionalidade, e mulheres pretas não ganham falando sobre. Aham. Né? Isso é assim, verdade. Gente, é absurdo. É um absurdo. Aí, quando chega novembro, que pede pra gente fazer um monte de live, eu falei, cara, eu não faço mais, tô cansada. É live e palestra de graça. Eu falei, se não me pagar, eu não vou. Só vou se for assim, ou muito amigo, né? Ou, é de movimento preto também. Então se é pra preto, eu vou. Gente preta, eu vou ajudar. Sim. Né? Senão, também não vou, tô cansada. É só falar essa pauta, né? Só falar. Porque não adianta Tem a gente tanta só outra falar, coisa. né? Não, e tem tantas outras coisas que podem ser faladas, né? Que a pessoa mas tem olha só, por conhecimento exemplo, pra te falar. chamam pra falar sobre diversidade, sobre representatividade, sobre inclusão na empresa. Tem que pagar. Pô, tu tá indo numa grande Acabou. empresa, no outro dia me chamaram que eu queria que eu fosse numa grande, não posso citar nomes. Mas já falei. saiba, paguem. Tá. Próxima. Não, tem que pagar. Pra- Mas Proposta o de que que a gente honorários. ganha? Se fosse uma mulher branca, ia pagar. Mas sabe o que eu Já queria? pergunta logo, quanto você cobra? O que, pra que a dar gente palestra? ganha? Não, lá vai ter um auditório, vai ter microfone, você vai poder tirar fotos pra tipo, ter um portfólio, colocar no seu Instagram, no seu LinkedIn. Ah, mentira. E aí você também vai ter, a gente vai dar um certificado, então, de palestrante também. Falei, gente, mas não, era no centro, eu moro em Jacarepaguá, longe, né? Falei, mas não tem Uber, né? Um Uber, não vai pagar o motorista. almoço. Não, é pra ir no amor. Ah, não. Vou nada. Não vou. Eu vou fazer o que lá? Eu mando minha Exato. proposta de honorários. Exato. É essa, sou advogada, e você toma meu tempo, minha hora custa tanto. E aí você vê, são empresas que têm condições de pagar. Não Sim. pagam porque não querem pagar. Então Sim. querem falar sobre, mas não querem pagar É, as porque o pessoas. privilégio vai ser seu de estar lá falando na grande empresa. Sim. Entre muitas aspas, né? Né? E, aí, não. e no mercado de Ironia, trabalho óbvio. a gente encontra todos esses empecilhos, assim. Né? Isso pra empresa depois falar no LinkedIn, gente, que Que ela é uma tem. empresa Inclusiva, diversa, representativa, que trouxe. Sim. Né? Olha o time da diversidade. Time da Aí diversidade. quando você chega lá, a grande maioria são de mulheres e homens brancos de classe média, aquela galerinha. Sim, e aí Sim. quando você vê salário também, os salários das pessoas, né, das mulheres negras são menores. A carga horária às vezes é maior, porque você tem que mostrar serviço para poder continuar naquele A lugar. maternidade dessas mulheres são invisibilizadas também, numa grande maioria. É complicado. É bem difícil. Bom, o papo tá muito bom, a gente queria continuar falando muito mais. Se vocês quiserem parte 2, já comenta aí pra gente. Muito, E comenta não mais. esqueça de seguir a gente no Instagram, poddoutoras, @poddoutoras, e no TikTok, @pod.doutoras. E é a Catarina isso. vai deixar o Instagram dela novamente. E a gente vai deixar nos comentários também pra vocês seguirem ela lá, por favor. Gente, meu Instagram é Catarina_Souza. Sigam o podcast que tá maravilhoso. Ouçam, né? Geralmente eu ouço podcast no Compartilhem. metrô, que é o tempo que a gente tem, e aí É vai isso. ouvindo. E muito obrigada mais uma Obrigada vez, foi a você. maravilhoso. Ai, a gente Essa conversa agradece. bem gostosa e agradável. Vai ter que voltar depois. Vou voltar. Vai ter que voltar. Mais sucesso pra vocês. Obrigada. Obrigada. Pra todas nós. Tchau. Beijo, gente.